1842. A Guerra dos Farrapos já durava anos no sul do Brasil. Tropas rebeldes cavalgavam pelos campos frios da Serra Catarinense e a região de Lages havia se tornado um ponto estratégico. Soldados cansados, feridos e com pouca comida atravessavam os campos cobertos por neblina. Naquela noite, um pequeno grupo de farrapos chegou próximo a uma antiga estrada de terra. Ao lado dela havia uma placa de madeira envelhecida que dizia Lages S.C. O capitão Antônio Vargas, um homem respeitado entre os rebeldes, ordenou que o grupo montasse acampamento ali mesmo. O vento frio da serra soprava forte e a lua mal aparecia entre as nuvens. Amanhã seguimos viagem, disse ele. Precisamos chegar antes das tropas imperiais. Mas algo naquele lugar parecia errado. Os cavalos estavam inquietos, relinchavam, batiam as patas no chão e se recusavam a ficar parados. Capitão, disse um soldado jovem chamado Miguel. O senhor ouviu isso? Um som distante ecoava pelos campos. Parecia cavalos correndo, mas não havia ninguém na estrada. Os homens olharam ao redor. A neblina começou a se espalhar lentamente pelo campo, como se estivesse viva. De repente, tum, tum, tum. Sonden passos, muitos passos, como se um exército inteiro estivesse marchando na escuridão. Quem está aí? Gritou Antônio. Silêncio. Então, um dos soldados apontou para o campo. Capitão, olha aquilo. No meio da neblina, começaram a surgir sombras montadas em cavalos. Primeiro uma, depois 10, depois dezenas. Soldados armados, vestindo uniformes antigos e rasgados, como se tivessem saído de um túmulo. Os olhos deles eram completamente negros. Pelo amor de Deus, sussurrou Miguel. Os cavaleiros se aproximavam lentamente. Nenhum deles falava, nenhum fazia som, até que um deles levantou a cabeça. Seu rosto estava apodrecido, com metade da pele faltando. A guerra nunca terminou, murmurou a criatura, e então todos começaram a correr na direção do acampamento. Os cavalos dos farrapos entraram em pânico. Armas dispararam, espadas bateram, mas cada soldado que era atingido continuava levantando do chão. Um dos homens tentou fugir pela estrada. Quando passou pela placa de madeira, ela começou a sangrar. O homem caiu de joelhos gritando. Eles não são vivos. Miguel olhou ao redor. Os soldados estavam sendo puxados para dentro da neblina. Alguns simplesmente desapareciam. Outros voltavam, mas com os olhos completamente pretos. O capitão Antônio tentou reunir os sobreviventes. Corram para a mata, mas já era tarde. No meio da neblina apareceu uma figura diferente. Um homem alto, montado em um cavalo negro. Ele usava um uniforme antigo do exército imperial. Metade do rosto estava queimado. Ele parou diante do capitão. Vocês invadiram terras amaldiçoadas. Antônio levantou a espada. Quem é você? A criatura respondeu lentamente. Eu sou o general que morreu aqui. E desde então, ninguém mais sai vivo desta estrada. Então ele levantou a mão. E o exército de mortos avançou novamente. Na manhã seguinte, um fazendeiro que passava pela estrada encontrou apenas o acampamento destruído. Armas espalhadas, cavalos mortos e a velha placa de madeira. Lages S.C. Mas havia algo estranho. Agora, alguém havia gravado mais uma frase com algo que parecia sangue. A guerra continuou toda a noite. E desde então, moradores da região dizem que, quando a neblina cobre os campos perto de Lages, é possível ouvir novamente cavalos correndo, espadas batendo e os gritos de soldados que nunca saíram vivos daquela batalha. Ano de 2024. Durante muitos anos, a história da estrada perto de Lages, Santa Catarina, foi tratada como apenas uma lenda antiga da Guerra dos Farrapos. Os moradores mais velhos falavam sobre soldados fantasmas e batalhas que ainda podiam ser ouvidas nas noites de neblina, mas quase ninguém acreditava, até que um grupo de amigos decidiu ir até lá. Eles eram criadores de conteúdo para a internet e gravavam vídeos explorando lugares abandonados. O líder do grupo se chamava Rafael e junto com ele estavam Lucas, Bruna e Tiago. O plano era simples: ir até a antiga estrada perto da serra, gravar um vídeo de madrugada
e provar que a história era apenas superstição. Quando chegaram, a noite já estava completamente escura. A estrada de terra parecia esquecida pelo tempo. O vento frio da serra soprava entre as árvores, fazendo as folhas se moverem lentamente. De repente, Bruna apontou para a frente. Olha aqui, iluminada pelos faróis do carro, estava uma placa de madeira velha, escrita nela: Blades, S.C. Lucas Hill. É aqui mesmo. Perfeito para o vídeo. Eles estacionaram o carro e começaram a montar as câmeras. Rafael olhou para o relógio. 023 da madrugada. Dizem que as coisas acontecem depois das 2, disse Tiago. Bruna deu um sorriso nervoso. Tomara que aconteça mesmo. Vai dar visualização. O grupo começou a gravar. Fala, pessoal, disse Rafael para a câmera. Hoje estamos em uma das estradas mais assustadoras do centro do continente. O vento aumentou e a neblina começou a aparecer. Primeiro fraca, depois cada vez mais espessa. Vocês trouxeram máquina de fumaça? Perguntou Lucas. Não, a neblina agora cobria quase tudo. Foi quando Tiago ouviu algo. Shhh, escutem, silêncio. Tum, tum, tum. Som de cavalos, muito distante. Lucas começou a rir. Deve ser algum sítio por perto. Mas o som ficou mais forte, mais rápido. Tum, 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 tum. Como se muitos cavalos estivessem correndo pela estrada. Bruna apontou para a câmera. A câmera está falhando. O monitor mostrava interferências estranhas. Sombras apareciam e desapareciam. De repente, Rafael virou a lanterna para o campo e congelou. Gente, tem alguém ali? No meio da neblina, apareceram figuras montadas em cavalos. Silenciosas, imóveis, Lucas tentou focar a câmera. Isso é pegadinha? Uma das figuras começou a se mover. Depois outra e outra. Dezenas de cavaleiros começaram a sair da neblina, usando roupas antigas de guerra. Alguns seguravam espadas, outros rifles enferrujados. E então, a câmera captou algo que fez Bruna gritar. Os rostos deles eram cadavéricos, pele rasgada, olhos completamente negros. Entra no carro, gritou Rafael. Mas quando correram até o carro, o motor não ligava. Os cavalos estavam cada vez mais perto. O som das patas batendo na terra ecoava pela estrada. De repente, um dos cavaleiros parou na frente deles. Era o mesmo general com metade do rosto queimado. Ele olhou diretamente para Rafael. A guerra ainda não acabou. Rafael começou a tremer. Isso não é possível. O general apontou para a placa de madeira. Ela estava diferente. Agora havia nomes gravados nela. Nomes antigos, de soldados que morreram na guerra. E lentamente, novos nomes começaram a aparecer. Rafael, Bruna, Lucas, Thiago. Lucas começou a gritar. Vamos sair daqui. Mas quando olharam para trás, a estrada havia desaparecido. Só existia neblina e o campo de batalha. De repente, o som de tiros ecoou pela escuridão. Espadas bateram. Soldados surgiram correndo de todos os lados. A guerra estava acontecendo novamente. E agora, eles estavam no meio dela. As câmeras caíram no chão. A gravação terminou às 02h47 da madrugada. 3 dias depois, a polícia encontrou o carro abandonado perto da estrada. Portas abertas, equipamentos no chão. Nenhum sinal dos 4 amigos. Mas uma das câmeras ainda tinha um arquivo. No final do vídeo, aparecia algo assustador. A câmera caída no chão mostrava a placa de madeira. Blades, S.C. E abaixo dela, 4 novos nomes gravados. Exatamente os nomes dos jovens desaparecidos. Desde então, moradores dizem que, nas noites de neblina na Serra de Lages, é possível ver 4 novas sombras caminhando entre os soldados. Fantasmas da Guerra dos Farrapos. E quando os cavalos começam a correr, significa que a batalha vai começar novamente. Porque naquela estrada, a guerra nunca terminou.